uma das ações preferidas entre os investidores da Bolsa de Valores, a Itaúsa divulgou os seus resultados referentes ao segundo trimestre de 2020 e, como você já deve imaginar, eles vieram bem ruins. E isso acabou assustando muitos acionistas dessa empresa. E se a gente for somar esses resultados negativos com o desempenho da ação ITSA4, que só no ano de 2020, se a gente pegar desde a cotação mais alta que ela chegou, lá no dia 2 de janeiro de 2020, que a ação chegou a custar R$ 13,85 e hoje ela está sendo negociada aí na casa dos R$ 10, essa ação ainda acumula uma queda de mais de 28%. E considerando isso, muitos investidores começaram a se questionar se esse momento atual é um bom momento para aumentar suas posições em ITSA4 ou se está na hora de dar uma segurada e de ficar meio longe desse ativo. E é justamente isso que eu quero te ajudar a decidir com esse vídeo. Mas antes de assistir, responde aqui embaixo para mim se nesse momento você está comprando ou se você está vendendo ações da ITSA4. E já aproveita que você vai rolar a página para baixo para deixar o seu comentário e deixa também o seu like no vídeo para me ajudar a divulgar ele para mais pessoas. Bom, antes de mais nada, vale lembrar, principalmente aí para quem não conhece ainda muito bem a Itaúsa, que ela é uma holding. Ou seja, ela não é uma empresa que produz, que fabrica algum produto e nem que presta serviço para alguma outra empresa, para alguma pessoa. O papel dela é simplesmente acumular participações em outras empresas, algo muito parecido com o que a empresa do mega investidor bilionário Warren Buffett faz, a Berkshire Hathaway. Ele faz isso em outro patamar, com algumas centenas de bilhões de dólares, mas a ideia é a mesma, e acumula participações em negócios que ele acha que são interessantes e que fazem sentido aí você carregar para o longo prazo. E para quem não sabe também, o Warren Buffett é justamente a nossa referência quando o assunto é investimento de longo prazo, investimento seguindo a filosofia do buy and hold. Então, se a gente for olhar aqui quais são as empresas que compõem o portfólio da Itaúsa hoje, a gente vai encontrar o Itaú, que é a maior posição dentro da carteira da Itaúsa, tem também a Alpargatas, a Duratex e a NTS. Além dessas 4 posições, a Itaúsa tem também algumas posições um pouco menores em outras empresas, mas quando a gente olha para a Itaúsa como um todo, elas são pouco significativas, O grosso da posição, o grosso da carteira está realmente nessas 4 principais. E justamente por ser uma holding, o resultado da Itaúsa é composto pela soma do resultado das empresas em que ela investe. E aproveitando, se você está querendo aprender a investir melhor o seu dinheiro sem gastar nenhum centavo para isso, eu quero te fazer um convite. Entre os dias 7 e 11 do mês de setembro, eu vou fazer um evento que vai ser um mini curso totalmente gratuito de investimentos, vai ser o nosso intensivão do investidor. E a única coisa que você precisa fazer para garantir a sua vaga no nosso intensivão é cadastrar o seu e-mail no primeiro link aqui na descrição. Então aproveita que esse evento não vai te custar nada, é conhecimento totalmente de graça para você. Então vamos lá ver como foi o resultado dessas empresas investidas pela Itaúsa. Começando pelo Banco Itaú, ele teve um lucro líquido recorrente de 3,8 bilhões de reais, o que significa uma queda de 42% em relação ao segundo trimestre de 2019. Como 90% da receita da Itaúsa vem justamente do Banco Itaú, e já deu para entender por que o resultado da Itaúsa veio tão negativo. E os fatores que mais contribuíram para essa queda enorme no resultado do Itaú foram principalmente o aumento na PDD, que é a provisão de devedores duvidosos. Ou seja, como a gente está passando por uma crise muito intensa, os bancos, de maneira geral, acreditam que os índices de inadimplência, quando as pessoas não conseguem honrar suas dívidas, vão aumentar. E para se precaver disso, para se proteger desse fato, eles já deixaram um colchão de proteção maior, eles aumentaram a PDD, porque assim, caso essas inadimplências que hoje ainda são potenciais venham de fato a se concretizar, realmente as pessoas não consigam pagar suas dívidas, aí o banco já vai ter provisionado esse valor no seu balanço e vai ter dinheiro suficiente para arcar, para cobrir com esses prejuízos. Lembrando, um ponto muito importante que eu não vi ninguém falando sobre isso aqui na internet ainda,
essa PDD é uma provisão, então não é um fato concreto ainda. O que eu quero dizer com isso? Se essas inadimplências que os bancos estão querendo se proteger não acontecerem de fato, né, esses índices de inadimplência não aumentarem tanto assim por conta da crise, esse dinheiro que foi provisionado lá na PDD dos bancos vai voltar direto para o lucro líquido. Então esse lucro líquido mais baixo que a gente está vendo agora, pode ser que não seja exatamente isso, pode ser que ele seja maior do que a gente está vendo. Outra coisa que impacta bastante o resultado dos bancos é justamente a queda na nossa taxa Selic. Como a principal linha de receita do setor financeiro é justamente o crédito às outras pessoas, né? É emprestar dinheiro para quem precisa desse dinheiro e cobrar juros por isso. Como esses juros que o banco cobra está diretamente relacionado com a nossa taxa Selic, como a nossa taxa básica de juros veio caindo, o lucro do banco com esse tipo de operação também diminuiu ao longo dos últimos meses. Mesmo que não seja uma relação aí de 1 para 1, né, os bancos não diminuem esses juros que eles cobram na mesma intensidade que a nossa taxa Selic cai, a gente sabe que essa relação ainda assim ela é proporcional. Além disso, teve também a questão de o Senado colocar um teto nos juros que o banco pode cobrar em algumas linhas de crédito para pessoa física. Linhas essas que são muito rentáveis para os bancos, porque os juros eram exorbitantes. Ainda vão ser muito altos, mas nada comparado ao que era antigamente, que são aí o cheque especial e o cartão de crédito, duas linhas de crédito extremamente populares entre as pessoas. E se você é um desses investidores aí que gosta da ação da Itaúsa, eu vou deixar aqui em cima para você o link para uma playlist com algumas simulações envolvendo as ações da Itaúsa, né, as ações ITSA 4 em diferentes cenários, em diferentes prazos, com diferentes aportes, para você ver quanto teria rendido você investir nessa empresa ao longo dos últimos anos. Ficou bem legal o conteúdo, então eu acho que você devia lá dar uma olhada, que você vai gostar. E voltando aqui aos resultados das empresas investidas pela Itaúsa, a gente chega na Alpargatas, dona da marca de chinelos aí mais famosa do Brasil, a Havaianas, e também de algumas outras marcas de calçados. Ela também teve um trimestre muito ruim, apresentando um lucro de apenas 25 milhões, o que significa uma queda de 63% em relação ao segundo trimestre lá de 2019. Isso aconteceu principalmente devido ao pior desempenho das operações no Brasil, com o fechamento de muitas lojas físicas, principalmente aí em shoppings, que são o principal ponto de venda e de distribuição da Alpargatas. No caso da Duratex, a situação foi ainda pior, com a companhia apresentando uma queda de 97% no seu lucro líquido do trimestre, saindo de 69 milhões no segundo trimestre lá de 2019 para apenas 2 milhões agora em 2020, também sofrendo bastante com o fechamento de canais de venda voltados ao varejo. E por fim, uma notícia positiva aí no resultado da Itaúsa, a NTS teve um aumento de 7% no seu lucro líquido no último trimestre, e se deu por conta de um maior resultado financeiro, principalmente porque ela conseguiu reestruturar suas dívidas com juros mais baixos, já que a nossa taxa Selic veio caindo bastante aí nos últimos meses. E agora finalmente chegamos ao resultado da Itaúsa. E aqui eu já quero aproveitar para te dizer que a Levante, que é uma parceira aqui do canal Lá Dinheiro, preparou um relatório de recomendação com a opinião dos analistas lá da equipe deles sobre o que eles acham das ações de Itaúsa nesse momento. Então, se você quiser conferir, dá uma olhada no link que está aqui embaixo na descrição. E olha só, aproveita que é de graça, hein? E vamos lá então. A Itaúsa ela teve um lucro líquido recorrente 47% menor do que em 2019. Isso fez com que o ROI, que é o indicador de rentabilidade das empresas, saísse de quase 18% para um pouco mais de 9% agora nesse último trimestre. Isso, é claro, é explicado pelo resultado mais fraco das empresas investidas, porque se a gente for reparar que no resultado da Itaúsa mesmo, ela tem custos muito baixos que acabam impactando praticamente em nada o resultado da empresa. E um ponto que eu acho legal citar aqui é que a Itaúsa fez uma doação de 50 milhões de reais para o programa Todos pela Saúde, para ajudar aí na luta contra essa pandemia que está prejudicando tantas pessoas.
e os sócios controladores da empresa ajudaram fazendo mais uma doação de 50 milhões de reais também. Então eu aí, como acionista da empresa, acho sim essa atitude muito bacana. Afinal, a gente tem sempre que lembrar que empresas são tocadas por pessoas e eu acho legal saber que as pessoas que estão lá tocando o negócio têm também essa consciência sobre essa grave crise que a gente está vivendo e estão fazendo aí o que eles podem para contribuir, para ajudar de alguma maneira. Agora, sobre o tão popular desconto da Itaúsa em relação às suas participações, se a gente for considerar a data de 30 de junho, que é a referência dos resultados do segundo trimestre, esse desconto estava em 20,3%. E para quem não entende muito bem esse desconto, como a Itaúsa é uma holding, seria natural que o valor de mercado da empresa fosse uma mera soma de partes da participação que ela tem nas empresas em que ela investe. Porém, não é exatamente assim que as coisas funcionam. Como você consegue ver aí na sua tela, se a gente somar as participações que a Itaúsa tem em todas as empresas que ela investe, a gente chega aí no valor próximo de 101 bilhões de reais. Enquanto que o valor de mercado da própria Itaúsa é algo perto de 80 bilhões de reais. E é daí que surge esse nosso desconto próximo de 20%, que se dá principalmente por conta dos riscos adicionais que você tem ao investir em uma holding e não diretamente nas empresas que a Itaúsa investe, além dos custos adicionais que ter essa estrutura da Itaúsa carregam. E se a gente for olhar para o dividend yield dessa empresa, dá para ver que no primeiro trimestre de 2020 ele estava em 9,9% e agora ao final do segundo trimestre ele chegou a 9,1%. Ponto importante aqui, o dividend yield leva em consideração a cotação atual da ação e os dividendos que foram pagos nos últimos 12 meses. Esse valor de dividend yield não quer dizer de maneira alguma que é o valor de dividendo que a empresa vai pagar daqui para frente. Além disso, vale lembrar da determinação do nosso Banco Central de que até o final do ano de 2020 as empresas do setor financeiro, principalmente os bancos, não podem pagar mais do que o mínimo do seu estatuto social em dividendos, e esse mínimo é de 25%, ou seja, as empresas não podem pagar mais do que 1/4 do seu lucro como dividendos no ano de 2020. Já no próximo ano, lá em 2021, essa situação deve se normalizar, e aí sim a gente pode finalmente voltar a esperar que as empresas do setor financeiro voltem a pagar aqueles gordos dividendos. E um ponto que eu acho bem importante de mencionar também é em relação ao número de investidores da Itaúsa. Ele mais do que dobrou de dezembro de 2019 para junho de 2020, saindo de 366 mil pessoas para 754 mil acionistas da Itaúsa, o que só reforça a popularidade dessa ação, principalmente entre os investidores iniciantes que estão aí começando a sua jornada no mundo dos investimentos. E por fim, eu quero te dizer que por mais que o resultado desse trimestre tenha sido sim muito negativo, a gente tem sempre que tentar olhar para o copo meio cheio da coisa. Com essa crise atual, a gente tem diversas empresas que estão dando prejuízo, tendo que demitir aí centenas, milhares de funcionários e muitas delas até tendo que decretar falência, tendo que fechar aí as portas da empresa. Enquanto que a Itaúsa não, ela continua tendo lucro, é um lucro menor do que ela teve ano passado, mas ainda assim é lucro, que é o que importa para nós acionistas. Então, se você gosta dessa empresa e acredita no potencial dela para longo prazo, eu não vejo motivo nenhum para você não comprar as ações nesse momento. Lembrando, isso daqui não é uma recomendação de compra, até porque, para minha estratégia, como eu sei que a maior parte da receita da Itaúsa vem do Banco Itaú, eu prefiro investir direto na ação ITUB3 do próprio Banco Itaú. Por mais que eu tenha na minha carteira tanto Itaú como Itaúsa, assim como você pode ver nesse vídeo aqui em cima, onde eu mostrei toda a minha carteira de investimentos. E um conselho que eu tenho para te dar é só para você tomar cuidado e não se empolgar demais quando você for fazer o seu aporte e acabar colocando aí 20, 30, 40, 50% do seu patrimônio em apenas uma ação. É claro que cada um tem a sua estratégia de investimentos, mas na minha opinião, independente do seu perfil, de quanto dinheiro você tem,
a diversificação deveria fazer parte da sua estratégia. Eu, particularmente, não aumentei a minha posição em Itaúsa porque eu acredito que há opções melhores para eu alocar o meu dinheiro nesse momento, seguindo a minha estratégia de investimento, de acordo com os meus objetivos financeiros. Mas, de novo, vai da estratégia e dos objetivos de cada um. É fato que a Itaúsa continua sendo uma boa empresa, principalmente se o seu foco é receber dividendos. E se esse vídeo te ajudou, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e até a próxima.